potencial ofensivo do Flamengo. E acho que é muito isso, assim, é o que se espera do time, né? É assim como o Palmeiras é muito criticado em São Paulo, porque se espera muito daquele time, aquele timaço, aquele elenco. E o Flamengo também tem um grande elenco, né? E especialmente na Libertadores, o argumento raça é o primeiro que vem, né? Porque Libertadores é raça, tem que ter raça. Tapa na cara. E eu acho que foi uma excelente atuação, inclusive com uma coisa que é legal de destacar, que o Castelão estava lotado, né? Acho que 50... Lotado. A torcida do Flamengo compareceu, né? Até teve um momento do jogo que se mostrou ali as grades sendo afastadas para que elas pudessem... Mas a torcida do Ceará era absoluta maioria, sim. Mais de 52 mil torcedores, né? Quer dizer, o torcedor do Ceará compareceu para ver o seu time, né? Que ainda não faz uma campanha digna de nota no Campeonato Brasileiro, está na zona do rebaixamento, um time que, né, pelo que mostrou até agora, vai ter que lutar para conseguir algo de mais relevante no campeonato, mas tem o apoio do seu torcedor que foi ao estádio. No Flamengo, é uma briga entre Vinícius Júnior e Henrique Dourado pela artilharia. O Henrique Dourado tinha passado no último jogo, ainda pela Libertadores, isso. Não é isso? Foi o jogo do Santa Fé, não. O último jogo não, né? Porque o último foi 0-0. Não, o último em Bogotá não teve. O jogo do Maracanã. Não, teve o jogo do Maracanã com o América Mineiro. Foi o América Mineiro. Foi aí que ele passou. E agora o Vinícius devolve. São 8 gols em 19 jogos. Com a diferença de que o Vinícius é um jogador que inicia jogadas pelo lado. E faz uma coisa que muitos jogadores... Por cobertura. O primeiro você vê, assim, tem muito atacante que perderia esse gol, entendeu? Porque o goleiro já estava chegando e ele foi num toque com classe ali, cobertura. E é curioso que, especialmente no segundo tempo ontem, e aí falando do gol do Vinícius, porque o primeiro gol acontece num passe muito bom do Cuéllar. No segundo tempo, o Cuéllar, tendo a companhia do Paquetá, com um jogador também de boa saída, você ocupa, porque o Flamengo passa de um 4-1-4-1 normal no primeiro tempo para quase um 4-2-3-1 no segundo, porque o Paquetá vem ser quase um segundo volante. Você com dois jogadores ocupando o setor, os dois jogadores leves de boa saída de bola, como você conseguiu ocupar bem aquele espaço, dispensando o jogador tão pesado de marcação e de menos trato na saída do jogo, né? O quanto a ocupação melhor do espaço melhorou essa fluência do jogo. Lógico que é um jogo contra um time, contra um adversário que, em tese, investimento menor, vai brigar, se imagina que vai brigar em outra parte da tabela, mas eles sinalizam um caminho para que esse Flamengo progrida. Vinícius Júnior é tema do Guardian, de um jornal inglês, né? Reportagem assinada pelo Thiago Rabelo. Foi publicada no sábado. Pelé, Ronaldo, Vinícius, né? No Flamengo parece que tudo é puxado para o exagero, né? E ele sai do Flamengo para o Real Madrid, onde também a cobertura tem o exagero. E eu estava pensando nisso, né? Para os dois lados, né? Tanto dessa expectativa dele ser o novo Pelé, o novo Ronaldo, ou o novo quem quer que seja, e também no sentido de quem o desmerece, né? A piada que se faz é com o Negueba, um jogador revelado também pelas divisões de base do Flamengo, e que não teve uma carreira internacional, né? Estava jogando até outro dia no Coritiba, não sei para onde o Negueba foi esse ano, mas enfim, não foi um jogador que despontou, não virou jogador de seleção brasileira. E assim, eu não vejo jogadores de 18 anos disputando a artilharia dos seus clubes no Brasil. O Arthur do Fortaleza é bem jovem, né? Está com essa idade também? 18? O Rodrigo dos Santos também despontou bem esse ano. Você tem o Paulinho no Vasco, que estava se destacando nessa idade. Mas assim, não dá para dizer também que o Vinícius Júnior é um nada, né? Para quem quer desmerecer. Você pode dizer assim, talvez ele não seja jogador de Real Madrid. Mas esse é o tempo que vai dizer para ele. Ele era um nada quando ele foi contratado pelo Real Madrid aos 16 anos. Por aquela quantia que você falou, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Todo esse cenário, para mim, mostra que só exceções, fenômenos, sobrevivem em altíssimo nível a uma trajetória, a um roteiro como esse. Você com 16 anos, ser tratado como um jogador especial do Flamengo, ser colocado numa expectativa desse tamanho, você movimentar essa quantidade de dinheiro para o maior clube do mundo. Você tem que ser especial mesmo, né? Não tem outro jeito. É a fórmula para dar errado. O normal é dar errado. É mesmo. E mais, você passa a conviver com uma expectativa de que o seu parâmetro de sucesso é bola de ouro da FIFA. Caso contrário, você não cumpriu a expectativa de alguém, né? Enquanto o futebol tem carreiras muito bem sucedidas em diversos patamares. E o Vinícius pode ter uma grande carreira em vários deles. Ninguém sabe. Ele tem um potencial que permite ele sonhar com tudo. E a maneira como ele está lidando com essa situação atualmente
depois de alguns momentos de instabilidade natural, em que inclusive questões até comportamentais em campo variavam um pouco de um jogo para outro, normal para a idade dele. Hoje, e o momento dele é de alguém que aparentemente vai lidar muito bem com isso. Agora, onde a carreira dele vai chegar para um jogador da idade dele, hoje é impossível você ter uma certeza. Agora, que o roteiro é feito para um jovem dessa idade não funcionar, o normal é a cabeça, tá tudo errado, só uma exceção, só um fenômeno sobrevive. Ele vai por um ótimo caminho. Nós vamos saber daqui para frente se o Vinícius é fenômeno ou se não é. Mas ele pode ser, mas ele já é um ótimo jogador. E ele pode ser excelente, né? A carreira dele pode ser de altíssimo nível em grandes clubes do mundo, sem que ele seja um bola de ouro da FIFA. Não, e você pode ver, por exemplo, jogadores com o próprio Robinho e Diego surgiram com tanta coisa, meu Deus do céu, esses caras, Robinho, o próximo Pelé. E aí você até fica com uma expectativa frustrada. Você fala, gente, mas o Robinho, olha lá, né? Nem foi tudo isso. E até foi um excelente jogador e fez sucesso na seleção. Você pega... Hoje você fala assim, me decepcionou, entre aspas, né? Porque todo mundo esperava tanto, né? Cria-se essa expectativa que acaba ficando ruim, assim para o jogador cumprir tão cedo. Se não tivessem apontado o holofote para ele tão cedo, a gente teria achado o Robinho excelente. Né? Tá bom demais você ter um jogador como ele foi. Jogador de Copa do Mundo, né? Que jogou na Europa, que no Brasil fez muita diferença. Talvez a gente o culpe por ter frustrado a expectativa que a gente criou. Que a gente criou, exatamente. Muito bem, vamos dar uma olhada na classificação do Campeonato Brasileiro para mostrar essa liderança do Flamengo, né? Mas ainda é uma liderança com asterisco, porque tem jogo adiado para depois da Copa do Mundo, Santos e Vasco. O jogo é na Vila Belmiro e o Vasco precisaria vencer por 4 gols de diferença para tomar essa liderança do Flamengo. É a única possibilidade que existe aí. Se o Vasco fizer 4 gols de diferença, alcança o Flamengo no saldo de gols e passa no número de gols marcados. Não é um resultado que você vai esperar. Uma vitória sobre o Santos na Vila Belmiro, isso, por um placar tão dilatado, mas matematicamente existe a possibilidade. Hoje, do jeito que está, o Flamengo é líder, Corinthians e Atlético Mineiro têm 6 pontos, depois vem Atlético Paranaense, Botafogo, São Paulo e Palmeiras com 5, o Vasco, né, com esse asterisco, tem 4, assim como Internacional e Fluminense. E lembrando que, obviamente, tudo o Campeonato Brasileiro é sempre dado a surpresa. Os 3 jogos do Flamengo envolveram adversários que, em tese, não brigarão pela parte de cima da tabela. Então, 2 deles vieram da Série B do Campeonato Brasileiro. Exatamente. O próximo também veio da Série B, mas é o Internacional, que mas aí, era considerado exceção na Série B, né? Não era para estar ali. Essa posição do Flamengo, com ou sem asterisco, enfim, ela não acontece já há muito tempo, por isso nós vamos puxar a memória do Redação Sport TV. Essa vitória aí, ó, sobre o Avaí no começo do campeonato de 2011 deu ao Flamengo aquela famosa liderança de primeira rodada. Primeira rodada do campeonato. Liderança de primeira rodada, como é que é? Você pega os times que ganharam e vê quem ganhou por mais gols de diferença. Foi o que aconteceu com o Flamengo, que fez 4-0 no Avaí. Olha quem estava no time ainda, fazendo gol e tudo. Em Macaé. Aliás, gol bonito, hein? Ronaldinho Gaúcho. E aí, Thiago Neves. Olha. O comandante desse time era Vanderlei Luxemburgo. Também já. Já ocupa outros. Duvido muito que o time... Depois a gente pega a escalação aqui e vê, mas duvido muito que algum jogador daquele time ainda esteja hoje no Flamengo. E a nossa equipe atualizou com isso o interinômetro de Maurício Barbieri, né? Que é um interesse aqui do Redação Sport TV acompanhar essa interinidade de técnicos brasileiros. E ela não tem paralelo no mundo, né? É só aqui no Brasil que a gente permite que a interinidade, por exemplo, a do Barbieri já está chegando a 6 jogos. O Thiago Largue já bateu 20. Daqui a pouco a gente vai dar o dele também, que deu uma melhorada, né? Assim como o interinômetro do Barbieri aí. Então, o do Largue, né? Deu uma subida, o do Largue depois. Vice-liderança, vitória sobre o Corinthians, né? Tá em viés de efetivação. O mais engraçado é o clube tratar como interino, mas assim, parece que não tem movimentação nenhuma para contratar outra pessoa. Numa demissão nem do Barbieri e nem do Largue. Até porque parece ambos serem profissionais trabalhados por longo prazo. Os dois clubes têm projetos para eles. Tem projetos profissionais. Então, provavelmente, se for tomada a decisão de que eles não vão continuar, é para assumir o cargo que tinham antes. Me parece também que essa temporada tem uma especificidade. Assim. Na prática, se a gente pensar, essa temporada está quase acabando. Porque você vai ter uma parada de 32 dias que vai envolver um período de preparação maior do que ocorreu no início do ano. Você acha que tem uma temporada dentro da outra esse ano? São 2 temporadas. Então, tem uma série de ajustes
que você terá todo o tempo do mundo para fazer durante. É evidente que a quantidade de pontos que você deixar aqui antes pode fazer diferença. Você ter um projeto vindo de janeiro ou vindo do ano passado é muito melhor, é o ideal, é o cenário ideal. Agora que tem muita gente observando situações para corrigir rota nesses 32 dias em que o campeonato vai parar, não tem a menor dúvida. Normalmente já é assim no Campeonato Brasileiro, aliás, já é assim no futebol sul-americano. Tanto que os nossos vizinhos, quase todos, ou todos, optaram pela ideia do apertura e do clausura, né? Dois campeonatos. Duas temporadas em uma. E é por isso que eu acho que a melhor fórmula para o Campeonato Brasileiro seria campeão do turno